em duas passagens. E você vai entender depois por quê. A primeira passagem é Apocalipse capítulo 1, de 10 a 20. Vocês me desculpem, mas eu estou um pouco constipado, como diria minha avó. Apocalipse 1, a partir do verso 10. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de uma trombeta, dizendo: escreva no livro que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como som de muitas águas. Na mão direita, ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs-se sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Pai, a sua palavra, Pai, é a sua mensagem. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fale conosco, que a gente saia daqui realmente praticando o que o Senhor falar nessa noite. É o que eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. João, apóstolo João, viveu com Jesus Cristo, conhece Jesus Cristo, conheceu Jesus Cristo, andou 3 anos e meio com Jesus Cristo. Aos 95 anos, ele se achou em espírito. E como a gente vê o poder, a força de Jesus, que quando João viu Jesus, o poder de Jesus, ele desmaiou. Aquele que era íntimo, que conhecia, disse: não tenha medo, sou eu, João, sou eu. A primeira coisa que eu entendo aqui, que compartilho, e que em nome de Jesus a gente entenda, para a gente buscar o relacionamento com Jesus Cristo em espírito. A segunda coisa aqui, que em nome de Jesus eu quero que você coloque no seu coração, que Jesus Cristo, ele está no meio dos candelabros. E o candelabro representa o quê? A igreja. Jesus Cristo, ele está onde, igreja? Está aqui no meio. Amém ou não? Verbalize isso. Jesus Cristo está aqui no meio da sua igreja, no meio dos candelabros. Isso é importante para a mensagem de hoje. Nós entendermos que Jesus Cristo, ele o quê? Ele está vivo onde? Na sua igreja.
E essas igrejas, todas essas 7 igrejas que Jesus Cristo pediu para que João escrevesse, essas igrejas, elas tinham, por exemplo, elogios, que Jesus Cristo ia o quê? Ia dizendo. E que a gente preste muita atenção, porque esses elogios é o que Jesus Cristo espera de mim e de você. E ele começava a elogiar as igrejas. Bacana, você está rejeitando o mal. Bacana, você está tendo paciência. Glória a Deus que você está o quê? Sendo perseverante. Oh, meu pai vai ficar feliz, por quê? Porque vocês estão suportando o sofrimento. Vocês estão suportando a pobreza. Eu glorifico a Deus, porque vocês estão se amando em amor. Eu glorifico a Deus, porque vocês estão trabalhando na minha obra. Eu glorifico a Deus, porque vocês entenderam que vocês só podem me servir através da fé. Mas Jesus Cristo pede para que João também faça o quê? Coloque aí o que eu estou me queixando. Porque existem algumas igrejas que perderam o amor por Jesus. Existem algumas igrejas que toleram a imoralidade. Existem algumas igrejas que toleram a idolatria. Existem algumas igrejas que não estão nem aí. A indiferente. Não estou nem morno e nem frio. Mas eu, como sou um Deus, onde permaneço com a porta da graça aberta, amém ou não? A porta da graça está fechada ou está aberta? Ela está aberta. Ela pede, João, para que a gente se corrija. Ela pede, filha, para que a gente se arrependa. Ela pede em nome de Jesus que a gente se fortaleça onde? Em Cristo Jesus, naquele que está onde? No meio da igreja. Ele pede para quê? Para que a gente busque a verdadeira riqueza, que é a riqueza o quê? Do Espírito. Não é à toa que é ministrado dízimos e ofertas aqui. Aqui não, em todas as igrejas, amém ou não? As igrejas sérias não buscam o valor, buscam a ministração. Para que a gente aprenda que a riqueza vem do Espírito. Então, o que Jesus Cristo está dizendo a João é justamente isso. Mas ele diz também de uma forma absolutamente clara que haverá julgamento. Que haverá, na falta de obediência, a remoção do candeeiro. E que nós estamos no candeeiro. E que nós podemos, pela desobediência, sermos o quê? Expulsos da boca do Senhor. Só que ele também diz da promessa. A coroa da vida. A permanência no seu nome no livro da vida. Amém ou não? A permanência do nosso nome no livro da vida. Isso quer dizer o quê? Que ele pode ser removido. E ele continua dizendo de algumas promessas. E uma das mais importantes que está em Apocalipse é compartilhar com o trono de Cristo. Jesus está no centro da igreja. Jesus Cristo vive na sua igreja. O Espírito de Cristo está no meio da igreja. Amém? Esse é o primeiro texto. Eu quero te levar agora para o segundo texto, que está em Lucas 19. Eu quero que você abra Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, igreja, por favor. A partir do primeiro verso, de Lucas 19. Que o Espírito Santo fale com você, que você preste atenção.
Lucas 19, a partir do verso 1. E entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, numa figueira, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu era um homem rico. Ele era muito rico. Porém, ele era chefe dos publicanos. O publicano era o quê? Um cobrador de impostos. Ele era um judeu que cobrava impostos dos judeus e entregavam esses impostos a Roma. Porque quem comandava o mundo naquela época, quem era? Era Roma. Só que esses impostos eram cobrados de formas abusivas. E grande parte desses publicanos eram corruptos. Porque levavam grande parte desses impostos. Então esses homens, cobradores de impostos, esses publicanos, eles eram o quê? Odiados pelos judeus. Como judeus, odiados pelos judeus. Porém, eram homens ricos e de poder. Aí eu fui pesquisar o que significa Zaqueu. O nome Zaqueu significa puro, inocente. Num determinado momento, ele fez jus ao seu nome, por quê? Porque ele procurou ver Jesus. Alguma coisa moveu Zaqueu para que ele o quê? Procurasse Jesus. E o que Zaqueu fez? Ele subiu numa árvore. Zaqueu se esforçou, baixa estatura. Mas a grande pergunta que a gente sempre tem que fazer ao texto, a grande pergunta que a gente sempre tem que fazer ao Espírito Santo é: o que motivou realmente a Zaqueu subir na árvore? O que te motiva a ver Jesus? Curiosidade? Pegar a bênção? O que motivou Zaqueu a procurar a Jesus? O que te motiva a procurar a Jesus? E próprio Jesus Cristo, ele responde. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa. Por que Jesus viu Zaqueu no meio da multidão? Porque ele estava numa figueira? Por que Jesus identificou Zaqueu em meio àquela multidão?
Jesus, ele olhou para quem? Ele olha para os corações, irmão. Diante de toda aquela multidão que estava indo atrás, ele olhou aquele coração puro e aquele coração sincero. Ele viu que Zaqueu tinha a motivação o quê? Correta. Ele não estava querendo só ver a Jesus. Amém? Ele não estava querendo só ver a Jesus, ele estava querendo ser curado. Ele estava querendo ter um relacionamento real com Jesus. Jesus era muito famoso, mas ele queria ter um relacionamento com Jesus. Jesus Cristo está no meio da igreja. Se ele sondar o seu coração agora, o que ele vai ver no seu coração? Qual a intenção do seu coração de estar aqui hoje? O que te motiva a servir a Jesus? O que te motiva, filha, você estar aqui hoje? Tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. O que me motiva a estar aqui? O que motiva o Senhor a estar aqui? Tem que ser Jesus. Porque quando Jesus viu aquele coração, ele disse o quê? O que te motiva aí, filho, estar conosco? É Jesus. Não sou eu, é Jesus. O que Jesus está perguntando para nós hoje é qual a disponibilidade do seu coração de você ser curada. Qual a disponibilidade do Senhor Jesus de te curar, de te tratar? Qual a disponibilidade que nós temos hoje de sermos ensinados? Jesus Cristo, amados pais e chefes de família, amadas esposas, Jesus Cristo, ele não quer só nos tratar individualmente. Jesus Cristo, ele deseja tratar a sua família como? Trabalhando a sua individualidade, trabalhando o seu egoísmo, trabalhando a sua falta de empatia, trabalhando aquela falta da busca da estatura do varão perfeito. Onde é que Jesus Cristo quer praticar tudo isso? Na igreja? Na minha casa, na sua casa. Ele quer trabalhar o seu egoísmo aonde? Na igreja? No dízimo? Claro que não. Ele quer trabalhar o seu egoísmo na sua casa. Você está sendo egoísta com o seu cônjuge? Você está sendo egoísta com o seu filho? Sim ou não? Você está sendo egoísta com seu pai? Você está sendo egoísta com a sua mãe? Então Zaqueu aqui, ele estava realmente buscando Jesus Cristo para ser tratado também aonde? Na sua família. É por isso que Jesus Cristo, coloca o verso 5, filha, por favor. É por isso que o verso 5 aqui está claro. 5, quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso aonde? Ficar aonde? Eu preciso ir na sua casa. O que ele foi fazer na casa de Zaqueu? Ele não poderia tratar com Zaqueu lá no mesmo? Ele podia, mas ele não quis tratar de Zaqueu. Então, quando Jesus toca o meu coração, irmão, ele não quer só me tocar. Ele fala: João, vamos lá, eu quero ir na sua casa. Eu quero ir na sua casa.
Eu quero abençoar a sua casa. E como Zaqueu recebeu a Jesus Cristo? Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. O que passa no seu coração? O que te motiva a servir a Jesus? É alegria? O que te motiva? O que Jesus Cristo quer não é só me curar e te curar. É curar as feridas da minha esposa. Por uma palavra maldita, por uma palavra diferente. O que Jesus Cristo quer é me curar. Num posicionamento errado, numa postura errada. O que Jesus Cristo quer me curar é o relacionamento com meu filho. Que antes de eu me converter, eu era bruto, batia, era intolerante. É isso que Jesus Cristo quer. Jesus Cristo quer curar o coração da minha filha, que na minha brutalidade nunca questionou uma ordem minha. Cada um tem uma história, irmão. Eu tenho a minha, você tem a sua. O que Jesus Cristo quer não é só o seu coração. O que Jesus Cristo quer é o coração da sua família, presbítero. Da sua família. Do seu esposo. O seu coração. É por isso que Jesus Cristo falou: Zaqueu, eu estou conhecendo agora você, eu quero ir para a sua casa. Eu quero tratar de você, mas da sua família. De que adianta só você na igreja? E a sua família? E os seus filhos? É isso que Jesus Cristo está dizendo hoje, para mim e para você. E os filhos? E a prole? Nós estamos realmente abrindo a porta da nossa casa para Jesus Cristo? Porque é justamente isso que Ele está falando conosco. Nós estamos recebendo Jesus Cristo com alegria? Só que todos aqueles que viram a Zaqueu, que conheciam a Zaqueu, eles começaram com o quê? Com julgamento. Pô, mas Jesus levando Zaqueu, um publicano, que caia por terra em nome de Jesus o julgamento. Porque nós somos muito bons em julgar. E essa população aqui, João, muitas vezes somos nós. Mas Zaqueu está pouco se lixando aqueles que estão julgando. Ele quer o quê? Ele quer a bênção. Ele quer a bênção. Ele não está se importando com o que os outros estão falando. Ele não está se importando que ele era um cobrador de impostos. Por quê? Porque ele tem certeza que ele está sendo restaurado. Sua casa está sendo restaurada. E notem, em nome de Jesus, notem a palavra. Para que Jesus Cristo trate, para que você deixe que Jesus Cristo trate da sua família. Isso tem que entrar no seu coração hoje, como entrou no meu, e está entrando no meu. Para que Ele faça tudo isso na sua família, você tem que deixar o seu Deus minúsculo e a sua idolatria, para que a sua prioridade comece a ser a partir de hoje quem? Jesus Cristo. Acompanhe o verso 8. Acompanhe o verso 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Foi falado isso aqui aonde? De dízimos e ofertas. E se roubei alguma coisa de alguém, vou o quê? Restituir 4 vezes mais.
Onde estava o egoísmo de Zaqueu? Onde estava o Deus de Zaqueu? No dinheiro. Você quer ser feliz na sua família? Esquece o dinheiro. Esquece o dinheiro. Esquece o egoísmo. Senão, sabe o que vai acontecer? Nada. Você vai continuar vindo na igreja, você vai continuar orando, você vai continuar clamando, e Jesus vai falando. Qual a motivação? O que te motiva? E o seu Deus? O que está pegando? O que vai acontecer? Nada. 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 É forte essa palavra, não é? Ela é forte para mim, irmãos. E essa é a mensagem de Deus. Cuidado com o seu Deus. No caso de Zaqueu foi o quê? O dinheiro. Zaqueu, inspirado pelo Espírito Santo e na presença de Jesus, ele imediatamente falou: Jesus, estou devolvendo 1/3, 1/4, estou devolvendo o que roubei, se roubei, mas ele sabe que roubou. Então, Jesus Cristo, quando se fez presente na vida de Zaqueu, ele fez a obra por completo. Ele cuidou de Zaqueu como homem, cuidou de Zaqueu como família, e ainda tirou o Deus dele, que era o quê? O dinheiro. Qual é o seu Deus? Qual a sua prioridade? Qual a sua motivação? É o egoísmo? É o individualismo? Jesus Cristo nos trouxe aqui hoje, filha, para rever as nossas prioridades. Qual é a sua prioridade? O que te motiva? É por isso que às vezes ele fala, viu? Você está orando errado. Por quê? Porque essa motivação está errada. Amados, eu estou falando de você, mas estou falando com quem? Eu estou falando comigo. É uma forma abençoada de nós vermos o quê? Esse texto, que eu tenho certeza que você já viu tantas vezes. E que tudo começou quando o homem quis ver quem? Jesus. E nos versos 9 e 10 ele diz: então, depois de tudo isso, então, o então é lindo, né? O então é o quê? Olha, valeu. Hoje houve salvação nesta casa. Pois também este é filho de quem? Abraão. Por que ele fala isso? Porque é o filho de quem? Da fé. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Amém? Glorifique o nome do Senhor pela essa palavra. Ele não quer só buscar o perdido, irmão. Ele não quer só buscar o perdido. Ele quer buscar quem? A nossa restauração por completo. A restauração da nossa família. A manutenção da nossa família nos caminhos do Senhor. É isso. O que nós estamos fazendo de errado? Ajoelhe e ore. Qual é o seu Deus? E onde essas mensagens, em nome de Jesus, entenda, e onde essas mensagens de alguma forma se relacionam, em Apocalipse, onde está Jesus? Em Apocalipse, onde está Jesus? Em Lucas, onde está Jesus? Onde ele está? Ele está passeando. Ele está andando. Ele está indo para onde? Para Jericó. Ele está o quê? Passando. Zaqueu não teria outra chance de se encontrar com Jesus, por quê? Porque dali Jesus Cristo foi para Jerusalém e foi crucificado.
Qual a chance que seu filho tem de ver Jesus novamente? Qual? Se ele não está na igreja, Jesus para ele está passando, sim ou não? A porta está aberta, não está? A porta da graça. Nós aprendemos isso em Apocalipse. Mas ele está passando. E ele está voltando, não está? Ele está voltando. Vai chegar uma hora que ele vai fazer o quê? Vai fechar a porta da graça. Forte essa palavra? É forte. Porque Jesus estava o quê? Estava passando. Apocalipse, filha, está tratando da igreja como um todo. Ela deseja que o corpo sirva a Jesus. Todo o corpo. Todo o corpo tem que ser maduro. Sim ou não? Nós temos que ser maduro. Não é só um ou não é o outro. Todos têm que buscar o quê? A estatura. Então Jesus Cristo em Apocalipse, ele está tratando do quê? Da igreja. Em Lucas ele está querendo te tratar como? Individualmente, na família, em caráter de absoluta o quê? Urgência. Daqui eu estou indo para a cruz. Eu não tenho mais tempo. Faça esse paralelo com a volta de Cristo. Nós estamos chegando no final da graça. A porta será fechada. Onde estão aqueles que você ama? Onde estão, filha? Qual a oração que nós estamos fazendo hoje para aqueles que nós amamos e que não estão na igreja? Não na igreja ágape, não estou falando disso. Eu estou falando na igreja para receber quem? A ministração do Espírito Santo. Qual foi a abertura hoje? O que foi dito na abertura? O que foi dito? Estar aonde? Dízimos e ofertas? Falou a mesma coisa. Agora nós temos que viver tudo isso. O que Jesus está dizendo para mim, e está dizendo muito. A Ana sabe disso, família, prioridade. A minha prioridade qual é? A família. Invista na sua família. Eu muitas vezes dei prioridade para o meu ministério. A minha motivação está absolutamente errada. A minha motivação não é meu ministério, muito menos o meu emprego. A minha motivação quem é? Família. Eu não estou falando de cuidar de enfermidade, não é isso. Eu estou falando de cuidar de família, de orar, de buscar, de clamar. Então, que em nome de Jesus, a gente reveja o quê? As nossas prioridades. Porque o que Jesus Cristo quer da minha vida e da sua vida é o quê? É só você? A sua família. É por isso que a palavra de Deus diz que a misericórdia dele se renova o quê? Todos os dias. Não importa o que passou, o que importa é que daqui para frente eu vou entender e vou priorizar a minha família. Não importa o que passou, passou. O passado ele não move o futuro, amém ou não? Deus ele renova a sua misericórdia. E por que você está aqui hoje? Para ser tratado no individual? Para ser tratado a sua família? Para tirar você de toda essa idolatria que impede salvação na sua casa? Por que você está aqui? Nós vamos orar, mas nós vamos orar. E que você ore, que se essa palavra entrou no seu coração, porque Deus está vendo o seu coração, que você se motive a ser diferente. Porque amanhã, quando Deus te acordar, Ele vai renovar a misericórdia em você, vai falar, tenta de novo, filho, vê se você consegue agora. Tenta de novo o seu casamento. Tenta de novo o seu filho. Tenta de novo, mas prioriza.
prioriza. Senão não vai chegar a lugar nenhum. Vocês vão estar patinando. Vou estar patinando. Eu vou estar patinando e eu não vou chegar a lugar nenhum. Porque a minha motivação está onde, filha? No cemitério. No vestibular da Laura. No que eu vou pregar. A última coisa que eu gosto de falar é que eu vou pregar. Eu estou pegando a mensagem para mim e mandando para vocês. Porque eu preciso disso. Deus só quer uma mensagem que vem da onde? Da palavra de Deus. Amém? Que a gente se fortaleça, irmãos. Porque Deus amanhã, de novo, Ele vai renovar a misericórdia nas nossas vidas, filha. Então não importa o que você errou. Não importa. Não importa se a sua motivação hoje não foi. Não importa. Amém ou não? Não importa o que foi a sua motivação. O que importa é que de hoje em diante, essa palavra entre no seu coração, porque é a palavra do Senhor, e você priorize o quê? Você e a sua família. Depois vem ministério, depois vem emprego. Deus está falando muito comigo isso, a Ana sabe. E de novo, não é porque é enfermidade, não é por nada disso. Porque às vezes nós vamos o quê? Estando presente e nos afastando. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso acontecer, eu preciso ir. E o seu filho, o que está precisando? Pergunta para ele, o que você está precisando? Uma pergunta, querendo o quê? Ouvir uma resposta. O que o Giovanni está querendo? O que a Ana está querendo? Está precisando. Então, Elias, eu peço por favor que o louvor, antes de vir, que a gente ore, porque essa palavra é para nós. Amém? Então eu peço, enquanto eu estiver orando,